Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro dia do Caminho do Catequista, dessa jornada que você está percorrendo já no terceiro dia. E hoje o tema é: o que Jesus quer de mim? Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente por ter você junto comigo. Saber que você participou das duas aulas e está hoje aqui é motivo de muita satisfação e de entender que você é uma pessoa comprometida. Eu quero reforçar aqui que a minha missão é ajudar você a se sentir mais seguro e criativo para catequizar. E eu quero colaborar para que isso realmente aconteça. De que forma que eu faço isso? Dando para você, trazendo para você, ensinando você dentro da jornada, do caminho, das semanas do catequista, formas, meios de trazer para você conhecimento, para você se sentir assim. Quem esteve nas duas aulas aqui comigo, deixa aqui no chat se você está melhor do que você entrou. Se você está se sentindo um pouco mais seguro, mais criativo, entendendo mais a sua missão. Se os dois percursos te ajudaram a se sentir mais seguro e criativo, eu quero saber. Você entende que conseguiu avançar, dar um passo, mesmo que seja pequeno, dentro do conhecimento, e que trouxe um pouco mais de segurança e criatividade para você. Escreve para mim no chat. Eu avancei. Eu vou ficar muito feliz de ver depois no chat os seus comentários. E nós vamos iniciar, como sempre, rezando uma Ave Maria, pedindo a proteção da nossa mãezinha nessa nossa jornada, na caminhada, enfim, na nossa missão como catequista. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Mãezinha querida, nós te clamamos, pedimos a proteção na nossa missão, na nossa caminhada, e que a senhora esteja sempre à frente de todos os catequistas nessa missão de levar o seu filho Jesus para o mundo, para o lugar onde nós estamos, porque Maria nos ensina isso, a estar junto das pessoas e levando o seu filho tão amado, Filho de Deus, aonde nós estivermos. Pois bem, vamos em frente. Como eu disse ontem, hoje eu trago uma novidade, um novo conceito, um jeito prático de ter conhecimento. Eu trago para vocês hoje um plano, um plano. No primeiro dia foi uma oportunidade, no segundo dia, que foi ontem, é aquela sensação de que eu também posso. Lembra que vocês escreveram no chat? Eu também posso. Se o outro pode, eu também posso. E hoje, a proposta, o propósito de hoje é um plano para eu conseguir avançar, para eu conseguir chegar aonde eu devo na minha missão de catequista, tá bom? E o tema de hoje, dentro do plano que eu quero apresentar para vocês, eu trago o tema: o que Jesus quer de mim. Escreve aí: o que Jesus quer de você, tá bom? Nós vamos hoje, então, antes, vou fazer uma retrospectiva. No primeiro percurso, lá do primeiro dia, nós vimos quem é o catequista. Então, falamos sobre o catequista. Tivemos 4 paradas, e nessas 4 paradas nós vimos quem é o catequista, como é você catequista, a espiritualidade do catequista e as dimensões cristãs que o catequista está envolvido. Lembrando que Maria é o modelo de um exemplo de quem vive as dimensões cristãs. No segundo percurso, que foi o de ontem, nós fizemos 5 paradas dentro do percurso para entender o ser catequista. Então, nós vimos o catequista e agora vimos ontem o ser catequista. O que nós aprendemos? Na quinta parada, os 7 erros do catequista. Na sexta parada, a linguagem do catequista. Qual é a linguagem? A linguagem lúdica. Lembra que a gente falou sobre o lúdico ontem, né?
Na sétima parada, quando e onde evangelizar. Oitava parada, o exemplo de Jesus. E na nona parada, nós vimos um jeito novo de evangelizar. E para você que chegou até aqui, eu quero reforçar o que eu já falei lá no começo, a minha admiração e respeito pelo seu comprometimento em aprender coisas novas, estar aberto para o novo e ter o desejo de ser um catequista melhor. Eu me sinto muito feliz e muito satisfeita em saber que existem catequistas decididos, responsáveis e que estão pagando o preço para chegar onde querem. Olha, percorrendo esse caminho, hoje nós vamos completar 12 paradas, 12 momentos, 12 ensinamentos. Para que isso tudo? Para levar a mensagem de Jesus aos catequizandos, que é cumprir a nossa missão, aquilo que Jesus nos pediu. Assim como você viu nas aulas anteriores, a Débora, a Edilene, a Norma, a Sueli, a Josiane, dentre tantas outras depoimentos, o mesmo pode acontecer com você, porque elas estiveram em um evento como este, uma jornada do catequista, o caminho do catequista, a semana do catequista, que nós promovemos aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha. E elas aprenderam o que você também aprendeu e vai aprender hoje. Então, entenda que são pessoas como a gente, que hoje se sentem transformadas, completamente, vivendo uma catequese completamente diferente. Elas chegaram na aula 3, que é a aula de hoje, assim como vocês estão aqui, comprometidas. E é exatamente isso que eu espero de você daqui para frente. Veja o que dizem essas outras catequistas. Vou compartilhar com você um vídeo. Por que eu trago isso? Porque não é a Raquel falando, mas são os meus alunos, as pessoas que participam da Catequese Fora da Caixinha, que falam o que eles sentem, o que eles aprendem, a transformação que provoca todo esse conhecimento na vida de cada um deles. Então, esses depoimentos são importantes para você ver de outras pessoas falando a transformação que elas tiveram. Veja aqui esses depoimentos. Abrir mais a minha mente, para falar a verdade. Antes eu tinha uma mente muito fechada, muito pequena. Eu estou conseguindo expor mais a minha vida. Ótimo, para mim me transformou mesmo, sabe? Como catequista, hoje eu sou outra pessoa. Eu era muito fechada, né? Um pouco tímida também, mas agora, fosse em outra época, tu me pedia para falar, eu já estava me escondendo, assim, não tinha... Quando eu comecei na catequese, que eu fui chamada, eu era analfabeta. Não conhecia nada. Depois que eu conheci o curso com você, nossa, eu amei, porque eu queria entender os evangelhos. Eu fiquei tão apaixonada, porque eu não perco nada do evangelho. Eu aprendi a falar com as pessoas. No começo, para mim, era meio complicado, sabe? Aquela coisa de relacionamento com outros catequistas. Eu tinha dificuldade, às vezes, de aceitar as ideias diferentes. Aí eu tô bem melhor agora. Eu sou muito de planejar e sou pouco de fazer. Então, aquela aula me marcou muito. Planejava e nada saía do lugar. E eu comecei a me policiar quanto a isso. Então, eu acho que foi um avanço para a minha vida. Antes eu tinha certo medo de algumas tarefas. Por exemplo, o encontro de jovens. Tinha algumas partes que eu não queria participar de jeito nenhum. Que eu falava, isso não é meu perfil. Já não tenho mais aquele medo que eu tinha. Então, eu acho que o curso, em relação ao autoconhecimento, para mim, foi fantástico. A caixinha, eu tô saindo devagarzinho dela, sem ter medo de errar, sem ter medo de me perder, viu? Então, isso para mim assim, é grandioso, viu? Uma maravilha. Eu me desconheço. Eu sou outra catequista hoje. Quisera eu poder voltar ao tempo, há 4 anos atrás, e arrebanhar os primeiros catequizandos que passaram por mim. Porque eu vejo a alegria dos meus catequizandos e o que os pais falam comigo, me mandam mensagem, eles querem estar presente. Hoje eu vejo a busca deles é diferente do que eu fiz há 4 anos atrás. Adorei o curso, bem diferente de todos os outros que a gente faz aqui na nossa arquidiocese, foi o 10, né? E, para mim, foi muito, muito esclarecedor a parte de ser catequista. Isso aí me abriu um leque, porque se tu é catequista lá, você é em todo lugar. Então, isso mudou também a maneira da gente se cortar. Na comunidade, na rua, em casa, né? As aulas que tu deu de valores, de competências, nossa, isso aí abriu um leque enorme, né? Mudou bastante. Se ela está propondo que eu vou me conhecer, você vai repetir 10 vezes esse curso, as 10 vezes você vai aprender uma coisa nova.
E saindo da caixinha, acho que mexe com a imaginação. O que ela vai tirar de dentro dessa caixa? Eu vi aquelas pessoas se declarando, conversando, né? Eu dizia assim, mas eu nunca vou ter coragem de falar como elas falam. Nunca vou falar isso em público. E olha aqui o que eu estou fazendo hoje. A gente aprende muito. Assista os vídeos da Raquel, que sempre você tem uma opinião. Você precisa falar sobre um assunto, vai lá, clica que está ali. É muito esclarecedor, digamos assim. Eu sempre curto muito ver esses vídeos, porque, como eu disse para você, são outras pessoas falando. E eu quis começar a aula de hoje com esse vídeo para mostrar que pessoas comuns, como você, como eu falei, depois que usaram a metodologia que eu ensino aqui na Catequese Fora da Caixinha, elas conseguiram se sentir mais seguras, autoconfiantes, inovadoras, com mais facilidade de atrair os catequizandos e as famílias de modo criativo e profundo. Isso pode parecer distante para você, mas se você continuar comigo até o final da aula, eu vou te levar para o mesmo destino que elas chegaram. Agora, não pode parar no meio do caminho, tá bom? E para a gente ir direto ao assunto, vamos hoje entender o que Jesus quer de mim, o que Jesus quer de você. Enquanto eu abro os slides, escreva aí no chat, eu também posso. Lembra da frase de ontem? Se essas pessoas aí tiveram essa transformação que vocês acabaram de ver no depoimento, você também vai escrever, eu também posso. Eu quero que você entenda que é possível você crescer e ser um catequista incrível, seguro, inovador na catequese. Diga para você mesmo, se outra pessoa pode, eu também posso. E se aproprie dessa verdade, eu também posso. Escreve no chat que depois eu vou ver, tá bom? Vamos então percorrer o caminho do catequista de hoje para entender o que Jesus quer de você. Bora lá? Hoje nós vamos ter 4 paradas. E nessas paradas nós vamos aprender quem são os chamados, quem foram as pessoas que foram formadas. Vamos fazer uma avaliação, uma roda da formação do catequista e vamos para o envio, para os enviados. Então, os chamados, os formados e os enviados. Esse é o tema de hoje, do que Jesus quer de mim, tá bom? E eu trago aqui uma passagem bíblica que eu quero mostrar para vocês, que fala um pouquinho sobre esse tema, né? O que Jesus quer de mim. Olha lá, Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher, e foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12 para que estivessem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. O que isso está em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 14. O que é aqui nessa pergunta, né? O que Jesus quer de mim? Vamos entender o que é que esse texto, essa passagem quer nos trazer. Nessa passagem, nós podemos ver o processo daquilo que Jesus quer dos seus discípulos. Eles são chamados, são formados e são enviados por Jesus Cristo. Nós vamos nos ater a cada um desses passos para entender o que Jesus quer de você, o que ele espera de você nessa sua caminhada, nesse seu chamado, nesse seu sim. E isso é muito importante, tá bom? Então, na 10ª parada, nós vamos estudar os chamados. Quem são esses que foram chamados? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, só para fixação da imagem, tá bom? Ó, então, a 10ª parada são os chamados. Ontem, no primeiro dia, nós fizemos 4
paradas. No segundo dia, nós fizemos 5 paradas, então são 9, já caminhamos 9. Hoje começamos com a 10, vamos ser 10, 11, 12. Eu tinha falado 4, mas na verdade são 3, eu fiz confusão, tá? Então, nós iniciamos aqui na 10ª parada, os chamados. Vamos entender o que significa isso, os chamados, tá bom? Então, vamos lá. Vou ficar sempre aqui pertinho de vocês para a gente estar mais próxima. Com relação ao chamado, eu, Raquel, penso que pode ser mais fácil para todos vocês, mas nós vamos aprofundar um pouco este chamado. Primeiramente, nós precisamos entender que, independentemente de quem chamou você, quem foi a pessoa que te chamou, ela foi apenas um instrumento de Jesus para chegar o chamado até você. Chegou o chamado. Não importa quem foi que fez, foi o padre, o coordenador, uma amiga, uma mãe, uma catequista, não importa. E o importante é que você tenha esse entendimento, isso é o principal, que foi o próprio Cristo que te chamou. Partindo desse ponto, nós entendemos que nós fomos chamados, assim como foram chamados os discípulos de Jesus também. Lembra que eu falei? No Antigo Testamento, nós nos colocamos como o povo de Deus a caminho. No Novo Testamento, nós nos encontramos como os discípulos de Jesus. Quando Jesus fala nos evangelhos, nós lemos ele falando para cada um de nós, que nos chama para ser seguidor dele. E não são só os catequistas, todas as pessoas. Jesus chamou cada um pelo nome. Eu quero que você se lembre que no dia que você recebeu esse chamado, você também, alguém falou o seu nome. Eu quero que você faça um exercício aí na sua mente para se lembrar quem foi a pessoa que te chamou pelo nome para ser catequista. Você se lembra dela? Você lembra quem é que foi que te chamou? Escreva o nome dessa pessoa aqui no chat, para confirmar, para dar valor, para valorizar, para dar importância. Quem é essa pessoa que foi instrumento de Cristo para chamar você? Olha como é lindo. Tem pessoas que dizem assim, não, foi o próprio Jesus que me chamou. Tenta lembrar desse momento que Jesus te chamou. Ele olhou nos seus olhos, ele te chamou pelo nome para ser discípulo dele. Quero que você faça esse exercício aí. Se foi alguém que foi instrumento, escreve o nome da pessoa. Se for o próprio Jesus, escreve aí, foi Jesus que me chamou. Independente da pessoa, porque ser instrumento de Cristo é muito lindo. Coloca o nome da pessoa. Vamos dignificá-la. Tá bom? Então, se for o próprio Cristo, você vai colocar o nome dele. Exercitar esta lembrança, buscar lá no nosso coração o sentido desse chamado é muito importante, é significativo, porque é a razão do seu sim. Porque você teve um chamado, você fez o chamado, você disse sim. Você não disse sim para qualquer pessoa. Preste atenção, nós estamos falando daquelas pessoas que foram chamadas. Chamadas por quem? Você disse sim para Jesus, o Filho de Deus, para o próprio Deus. Foi ele que te chamou, independente de quem tenha sido um instrumento para fazer chegar esse chamado até você. Mas o que será que Deus viu em você? Por que ele te escolheu? O que você tem de diferente de tantas pessoas ao seu redor? E como você se sente quando você pensa nisso? Olha que legal, como é importante a gente refletir sobre todos esses aspectos. Às vezes a gente não dá importância, às vezes a gente nem está aí com esse chamado. Simplesmente você vai, alguém te chamou e você cumpre uma obrigação. Sabe o que eu penso? Senhor, quanta responsabilidade nós temos com este chamado. Quando nós temos a consciência de que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, nós precisamos entender que o chamado é feito para todo tipo de gente, para todas as pessoas, independentemente de conhecimento, de classe social, de raça, de localização, de cultura, não importa. O convite é para todo mundo, mas somente algumas pessoas agem de acordo com o convite e têm a autorização de caminhar junto. Esses são os escolhidos, aqueles que dizem sim. Jesus não escolhe os certinhos de conduta, de comportamento, de pensamentos saudáveis, os cultos, os ricos, os entendidos. Dê uma olhada
quem eram os discípulos dele. Pessoas comuns, pessoas simples, com temperamentos difíceis, cada um com seu jeitão de ser. Mas ele amou cada um e ele enxergou em cada um deles a capacidade. Sabia ele que, se ele chamasse, não iria dizer não. Por isso que é importante você entender que quem fez o chamado foi o próprio Cristo. As 12 pessoas que ele chamou, os 12, eram pessoas comuns, rudes, ignorantes, simples, mas tinham um coração aberto para o novo, a vontade de fazer diferente, a sede de algo muito maior que nem eles sabiam o que era. Quando Jesus chamou, eles sentiram um ardor diferente no coração. E Jesus viu em cada um deles um potencial a ser desenvolvido. Se Jesus viu isso neles, ele está vendo isso em você também, que ele está chamando. Se você está recebendo um chamado e ainda tem dúvida, é para você essa aula, para mostrar para você que Jesus sim está te chamando, para anunciá-lo para outras pessoas. Ele está chegando em você um terreno fértil que vai ser semeado. Assim como ele agiu com os discípulos, ele também vai agir em cada um de nós. E isso é lindo, não é? Quando a gente pensa dessa forma e começa a entender esse chamado, a gente se sente muito bem e entende o quão lindo é isso. Jesus enxergou em nós, em mim, em você, em cada um de vocês que está aqui hoje, ele enxergou algo a mais, que nós nem sabíamos que éramos capazes. E ele se propôs a cuidar de cada um de nós como ele cuidou dos discípulos. Saber disso e tornar discípulo nos traz uma responsabilidade muito grande de como que eu vou cumprir bem esse chamado que eu disse o sim para ele. Como que eu vou fazer isso? Isso que eu acabei de falar sobre o chamado faz diferença para você? Você consegue sentir uma aproximação ainda mais de você da sua missão, do seu sim para Jesus? Quando você começa a entender que não foi o padre que te chamou, não foi o coordenador, nem foi a catequista que te chamou, mas que foi o próprio Jesus, isso muda alguma coisa em você? Eu espero que sim. E agora a gente vai avançar e nós vamos para mais uma parada. Escreve aí para mim. Como é que você se sente agora tendo a certeza de que esse chamado, que você é um dos chamados, você é uma das pessoas que Jesus chamou? Como é que você se sente com relação a isso? Qual é o seu sentimento? Escreve aí para mim, eu quero saber. Eu não consigo ver, mas eu vou ver depois. Tá bom? E aí, entre vocês, vocês vão partilhando aqui no chat, nos comentários, qual é o seu sentimento. Porque nesse momento do chamado, o que eu quero mostrar para vocês é valorizar aquilo que Jesus faz conosco. Ele tem um olhar diferenciado para nós. Ele, na verdade, chama todo mundo, mas ele escolhe alguns. São poucos os escolhidos. São aqueles que realmente vão dizer o sim para ele. Tá bom? E nós vamos então agora para a 11ª parada. Então, nós vemos os chamados. Opa, eu sou chamada, então eu estou me vendo aqui nessa parada. Nesse percurso, paramos para aprender algo. Os chamados. Opa, estou aqui presente. Agora, vamos para os formados. Jesus chamou, Jesus formou. Vamos entender o que é essa formação. Como é que se deu? Deixa eu compartilhar com vocês o slide dos formados, né? Mais uma parada, que é a 11ª parada, que fala sobre os formados, ou seja, somos nós também, tá bom? Vou interromper, porque eu vou falar agora aqui pertinho de vocês sobre este tema. Como nós acabamos de ver, o seu sim significa que você aceitou ser seguidor de Jesus e que você deseja perguntar para Jesus: mestre, onde moras? Olha que lindo, quando a gente tem esse entendimento, que é o próprio Cristo que chama, assim como os discípulos fizeram,
nós também devemos fazer. Mestre, onde moras? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos. Se você nunca fez essa pergunta e hoje você tem esse entendimento, faça agora essa pergunta. Mestre, onde moras? Jesus mora no nosso coração. Jesus mora ao nosso lado. Está presente aonde nós estamos. Jesus está vivo na Eucaristia. Jesus está no próximo. E nós vamos ver várias, nos próprios evangelhos, nós vamos ver aonde nós encontramos Jesus. Isso tudo vai fazendo sentido na nossa vida. Jesus sendo um perfeito motivador de vocações, ele faz um convite aos discípulos: venham, vocês verão. Ele motiva, ou seja, eu não vou dizer, isso aqui é segredo, mas se você estiver comigo, você vai chegar lá. Lá em João 1, capítulo 1, versículo 39, então o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 39, nós encontramos esta frase: venham e vocês verão. E lá em Mateus, Jesus dá uma resposta ainda mais categórica, mais forte, mais impondo para eles: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então, no chamado, ele fala isso, ele responde essa pergunta: onde mora, o que que ele quer dos discípulos, e ele já falou aqui: pescadores de homens. O convite de Jesus desperta algo novo na caminhada dos discípulos. Nós, como catequistas, precisamos despertar isso também nos nossos catequizandos. Entendendo que a partir desse momento que Jesus chama os discípulos, começa a formação deles. E aí começa também a sua formação. Você também precisa entender que depois que Jesus chama, nós precisamos ter formação. Que foi o que ele fez com os discípulos, para depois enviá-los. Jesus chama, desperta a vocação de discípulos seguidores, que está totalmente ligada à experiência vivenciada ao lado de Jesus. Como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou passar uma mensagem? Como é que eu vou passar aquilo para o outro, ensinar para o outro a experiência que eu vivi ao lado de Jesus, se eu não tenho esse sentimento? Se eu não tenho essa certeza, se eu não tive um encontro com a pessoa de Jesus, fica mais difícil. Por isso que é importante, eu estou aqui hoje falando com vocês e mostrando para vocês que foi o próprio Cristo. Agora, e a formação de vocês, como é que tá? Vocês estão em busca? Lógico que estão. Estão aqui nessa aula, já estamos na terceira aula e você continua aqui comigo, não é verdade? Então, buscando a formação. Só é possível permanecer no caminho quando se faz a experiência do encontro com Jesus. Porque se a gente não tem um encontro com ele, a gente não consegue permanecer. Você vai buscar em outros lugares. Só que ele disse: eu sou o caminho. Então é esse caminho que é Jesus que nós temos que percorrer. O encontro pessoal com ele despertou nos discípulos um desejo muito grande pela vocação e pela missão. Por isso, o catequista deve fazer o mesmo questionamento que os discípulos fizeram. Mestre, onde moras? É lindo, né? Eu acho lindo isso. Estar ao lado de Jesus, gente, trouxe para os discípulos vida nova, novos ânimos, novos horizontes. Eles começaram a enxergar coisas que eles nem imaginavam, que eles nem viam. E tiveram um rumo decisivo sobre o que fazer. Por isso que está relacionado à formação dos discípulos, os 3 anos que Jesus fica com eles, com a formação de vocês. O processo de formação dos discípulos aconteceu de uma forma dinâmica, prática, gradativa, passo a passo, dia após dia. E isso só foi possível porque os discípulos não tiraram os olhos do Mestre. Estavam buscando diariamente, continuamente, caminhar com ele, discutir com ele, tirar dúvidas com ele, vivenciar tudo aquilo que ele queria passar para os discípulos. Então, isso é muito importante. Com a gente é a mesma coisa, não é diferente. Para nos mantermos no caminho, que é o próprio Cristo, não basta ter o desejo de ver Jesus. Não basta identificar-se com o amor
que ele nos ensinou. É preciso entrar, adentrar na vida de Jesus e aprender com os ensinamentos que ele nos deixou. E que a Igreja Católica Apostólica Romana mantém vivos esses ensinamentos através da tradição e do magistério. Então, entendendo que nós precisamos buscar essa formação, obviamente que somos católicos apostólicos romanos, buscar isso dentro da nossa igreja. Então, gente, depois do chamado, é preciso se formar, assim como Jesus fez, ter o conhecimento, como ele preparou os discípulos. Os discípulos, mesmo tendo vivido com Jesus durante 3 anos, tendo participado da vida dele, aprendido os seus ensinamentos, quando Jesus morreu, eles não tiveram coragem de sair e anunciar que ele era o Filho de Deus vivo entre os homens. Você acha que eles iam falar? Deveriam, mas não tiveram força para fazer isso. Tiveram medo. Por quê? Faltava algo mais na vida deles. E esse algo mais nós já temos hoje, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos move, que faz arder o coração, que você tem vontade de falar, que você tem vontade de ir até o outro, que você tem vontade de anunciar. Sempre lembrando que tudo o que você faz precisa ser inspirado por ele. Você passa, nesse momento, a ser um instrumento de Deus, um instrumento do Espírito Santo para agir na vida do outro. Foi preciso que Deus enviasse o Espírito que estava com Jesus sobre cada um dos discípulos para que eles acordassem para o envio que Jesus lhes tinha dado, tinha feito. Eles estavam adormecidos, com medo, inseguros. Por quê? Porque estava faltando o próprio Deus na vida deles. Jesus havia subido aos céus, não estava mais com eles. Então, Deus envia o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para anunciar, para motivar, para aquecer o coração, para fazer com que eles ajam em nome do próprio Deus. E depois que eles tiveram a formação, depois de 3 anos junto com Jesus, então eles passaram a ser os enviados de Cristo. Somente depois da formação é que os discípulos têm condições de ter aquele conhecimento que Jesus queria para eles passarem para as outras comunidades e fazer chegar até hoje, como chegou para nós, tá? Eu quero fazer com vocês agora, como a gente está falando de formação, eu quero fazer com vocês agora uma roda. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel, vai desenhar uma roda, vai dividir essa roda em 10 itens, e eu quero que você, deixa eu ver se é 3, 4, 10. Você vai fazer em 10 partes, divide ela em 10 partes, e eu vou fazer. Mas eu vou enviar essa roda para vocês, o modelinho padrão bonitinho, no grupo do WhatsApp do Caminho do Catequista. Quem estiver no Caminho do Catequista vai receber essa roda. Quem não estiver no caminho não vai receber, tá? Então, quem estiver no grupo vai receber essa roda e vai poder imprimir ou copiar, enfim, para fazer. O importante agora é você ir anotando quais são esses 10 itens da formação do catequista, para que vocês possam avaliar. Eu vou mostrar a roda aqui, vocês vão avaliar qual é o nível de conhecimento, de formação que vocês têm hoje. Isso é um autoconhecimento, tá bom? Então, você se conhecer, você entender o quanto você precisa avançar, melhorar para poder evangelizar. Então, estamos na fase dos formados, da formação. E eu trago, então, para vocês a roda e daqui a pouco eu vou trazer um plano para esta formação e depois eu vou falar sobre a 12ª parada, que são os enviados, tá bom? Vamos lá, vamos para a roda, vou compartilhar com vocês aqui a roda. Chama Roda da Formação do Catequista. Que roda é essa, Raquel? É esse modelinho aqui, olha que belezinha. E aqui está o catequista aqui do lado, ó. Tá vendo? Vamos lá. Qual é o primeiro item que os catequistas precisam ter de formação? Precisam estar formados.
Estudo bíblico. Ok, vamos então atrás de estudo bíblico. E aí você vai dar uma nota. Você vai aqui, ó, você vai fechar, como se fosse uma pizza, tá vendo, ó? Você vai fazer um corte aqui, ó, número 7, 6, 5, 4. Que nota você dá para o seu conhecimento bíblico? Ah, é 6. Você vai ligar esse pontinho 6 até o 6 do outro lado, tá? E vai formar um pedacinho de pizza pequenininho aqui. Ou grandão, enfim. Ou 0 não é nada, não tem pizza nenhuma, porque você não tem conhecimento nenhum. E é importante que você entenda que isso é para você, não é para mim. Você não está fazendo uma roda para mim, você está fazendo a roda para você. Combinado? Tudo bem? Ok, então vamos lá. Deixa eu só interromper aqui, espera um pouquinho só. Ok, deixa eu só compartilhar agora. Só precisava ver se estava certo. Tá bom, então vamos lá. Então, nessa roda, o primeiro item é estudo bíblico. Vamos para o segundo item de formação. Iniciação à vida cristã. A igreja, a CNBB, está nos pedindo para percorrer o caminho, um caminho, que é o caminho da iniciação à vida cristã. O caminho que as primeiras comunidades cristãs percorreram. Então, nós estamos resgatando aquilo que as primeiras comunidades vivenciaram. Por quê? Porque aquilo deu certo, chegou até hoje a mensagem para nós. Então, a igreja vem resgatando aquilo que é tão importante dentro da evangelização. Então, Iniciação à Vida Cristã, ou IVC. Você sabe o que é isso? Que nota você dá para essa sua experiência? Raquel, eu nunca ouvi falar de IVC, não tenho nem ideia do que é. Então, é 0, não bota nada e não tem problema. Importante é você entender. Não é você não mentir para você. Não é o que eu quero, aqui é o que é você hoje. Qual é o conhecimento, qual é a formação que você já teve até hoje. Já teve formação de Bíblia? Ah, e alguns livros sim. Ok, então você não está mais no 0, você tem já um 2, um 3 aí. Iniciação à vida cristã, nunca ouviu falar? É 0. Ah, não, Raquel, eu já estou no percurso. Eu dou nota 6 aqui, estou caminhando para poder aprender cada vez mais. Próximo, catequese inclusiva. Como é a sua catequese? Sua catequese é inclusiva, ela acolhe a todos. Todos que eu falo é todos. Ai, Raquel, porque são pessoas diferentes. Todos nós somos diferentes e precisamos estar preparados para isso. E eu não sei se você sabe, mas aqui na Catequese Fora da Caixinha, nós temos uma equipe que só trabalha catequese inclusiva, assim como a iniciação cristã, a iniciação à vida cristã, também tem uma equipe que só trabalha iniciação à vida cristã. Tem lives de monte no YouTube falando sobre esses temas. Então, é importante que vocês tenham o conhecimento, tá? Então, catequese inclusiva, não sabe como é que acolhe uma pessoa com deficiência? Não sabe como acolher uma pessoa neuroatípica? Uma pessoa que tem um transtorno? Ah, eu não sei acolher famílias que mexem com drogas, eu não conheço, não consigo acolher pessoas marginalizadas. Vem aprender com a gente. Isso é fundamental. Jesus foi o que ele fez, ele gerou vida por onde ele passava. Agora, se a gente exclui, a gente gera morte, que o outro vai morrer com a exclusão. É como se você estivesse matando aquela pessoa, excluindo ela do meio. E isso nós não podemos. E você sabe que muitas paróquias, eu afirmo isso porque nós já tivemos depoimentos de catequistas que disseram assim: meu filho tem um transtorno e ele não foi aceito na igreja. Eles disseram que meu filho não precisa fazer catequese. Como assim? Todas as pessoas, todo ser humano tem direito à educação, tem direito a conhecer Jesus, tem o direito de ser cristão, tem o direito de aprender as maravilhas que Deus fez para nós. Aí você pega e fala, não, ele é santinho, ele não precisa de nada, não. Ele precisa sim. Dentro da capacidade dele, ele tem o entendimento dele. E se a mãe quer e o pai quer, nós temos direito, nós temos a obrigação, o dever de cumprir esse mandato de Jesus. Tá bom? Então, catequese inclusiva, importantíssimo. Que nota você dá para a sua catequese inclusiva? Você está preparada para acolher todas as pessoas? Continuando. Documentos da igreja, você conhece os documentos da igreja? Eu, quando comecei, gente, era 0. 0. Como eu falei lá na primeira aula. Sabia nada, nem sabia que a igreja produzia, constituía, fazia documentos, desenvolvia textos maravilhosos para nós estudarmos, são chamados documentos da igreja, tá?
Então você dá uma nota, né? Aplicar dinâmicas, o lúdico na catequese, você faz isso? Você sabe fazer? Lembra da aula que eu dei ontem sobre o lúdico na catequese, que tem que fazer avaliação, não é qualquer brincadeira. Brincadeira pela brincadeira não é catequese. Aplicar uma dinâmica, o lúdico na catequese, significa fazer um fechamento de modo lúdico, de modo interativo, participativo, que vai fazer um fechamento do tema que você vai dar. Nós, aqui na Catequese Fora da Caixinha, temos uma equipe que trabalha somente as dinâmicas bíblicas para o catequista usar essas dinâmicas no encontro de catequese. Já foram escritas, testadas, aprovadas, é só você usar. Raquel, mas aonde está esse material? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Tá? Então, aplicar dinâmicas. Outra coisa, a missa passo a passo. Todo catequista precisa conhecer a missa, entender a missa, desde o momento que você está na sua casa, saindo de casa para ir à missa, até o momento onde você volta para sua casa, você já está no processo da missa. Só que você não sabe, você não tem nem ideia, sai da tua casa brigando e volta para tua casa brigando. Como é que funciona isso? Vamos entender a missa passo a passo. Qual é a nota que você dá para esse quesito? Eu tenho conhecimento, eu já estudei liturgia, já estudei o que é a missa, os ritos todos da missa. Se você conhece, dá uma nota boa. Não conhece, dá uma nota baixa. Avalia o seu conhecimento. Continuando. Autoconhecimento. É o que nós estamos fazendo aqui agora, ó. Você está se conhecendo. Você está entendendo aqui quanto de formação você já tem, o quanto você tem de conhecimento para você poder continuar avançando. Nós não estamos percorrendo um caminho de conhecimento, vamos avançar. Então, o autoconhecimento é você se conhecer. É você ter domínio sobre aquilo que você é, sobre a obra-prima que Deus fez em você. Todos nós, cada um de nós é diferente um do outro. Nós somos obra-prima de Deus. Deus fez cada um diferente. Cada um tem uma digital diferente, que foi moldada no ventre da sua mãe. Olha como isso é lindo. Ninguém vai encontrar uma outra pessoa, como não existe uma outra digital igual à sua. Então, nós temos que nos conhecer. E, além de conhecer, reconhecer os dons, os talentos, as habilidades, tudo aquilo que nós temos, que somos, e que às vezes passa uma vida inteira sem nunca se valorizar, sem nunca se conhecer, sem nunca se entender. E viver uma vida, às vezes, medíocre, uma vida indiferente, sem valor, porque você simplesmente não se conheceu. E Deus nos deu a inteligência e a capacidade de aprofundarmos em todos esses conhecimentos, principalmente sobre nós, tá? Continuando, participação de comunidade de catequistas. Isso faz parte da formação. Quando você participa de uma comunidade, quando você participa de equipes que fazem partilhas, trocas, discussões, enriquecedoras sobre um determinado assunto, você está se formando, você está aprendendo continuamente. Então, participar de comunidade de catequistas. Pode ser comunidade virtual, comunidade no WhatsApp, comunidade dentro do Facebook, enfim, tem várias comunidade presencial dentro das nossas próprias comunidades ou paróquias. Tudo isso nós temos que participar. Tá bom? Ai, Raquel, sou sozinha, não tenho ninguém, não gosto, não, acabo não indo, não participando. Tá errado, então bota aí que tem pouca participação. Continuando. Atividades lúdicas. Lá embaixo é aplicar dinâmica em si. E aqui fazer atividades lúdicas, porque o lúdico envolve muitas coisas, como eu já falei na aula, eu acho que foi na segunda aula ou na primeira aula, que eu falei sobre o lúdico na catequese, tá? Então, como andam as suas atividades lúdicas? E para finalizar, ter alguém para tirar dúvidas. Você tem um diretor espiritual? Você tem um mestre, uma pessoa que
pode ajudar você a tirar as suas dúvidas, as suas dificuldades, esclarecer, estudar junto com você, então é importante que você tenha uma pessoa ou uma equipe que trabalhe junto com você, tá certo? Então, tudo isso, gente, você pode estar perguntando assim, onde encontrar todos esses conhecimentos formativos? Então, dentro de todos esses itens aqui, que eu passei para vocês, estudo bíblico, iniciação à vida cristã, catequese inclusiva, documentos da igreja, aplicar dinâmicas, missa passo a passo, autoconhecimento, participar de comunidade, atividades lúdicas, ter alguém para tirar dúvidas, tudo isso, você tem um lugar, tem um espaço onde você precisa estar também. E às vezes você não tem nem noção, você nem sabia que isso existia. Como é que a gente vai conhecer tantos conteúdos formativos? Como encontrar tempo para aprender tudo isso? Onde é que eu vou encontrar isso tudo e poder ter acesso a essas informações todas? Compreende? E aí, quero falar uma coisa. Querido catequista, preste atenção. Isso que eu ensino aqui no Caminho do Catequista é apenas uma gotinha, uma gota no oceano. É muito pouco de tanto conhecimento que existe para você ter acesso, para você conhecer, para você crescer. Então, é uma gotinha no oceano de conhecimento que você pode ter também. Então, eu trago aqui em 3 dias, 3 horas de formação para você ter um pouquinho do entendimento, abrindo aí a sua mente, abrindo suas caixinhas, para você poder entender que isso é apenas um despertar para você, mas que você pode aprofundar. Imagine que faz 30 anos que eu estudo. 30 anos. Não são 3 horas, são 30 anos de estudo, de conhecimento, de prática. Eu juntei tudo que eu aprendi para todos os dias ensinar para você, principalmente no Caminho do Catequista, que acontece algumas vezes ao ano. Então, eu junto esse conhecimento, pego a essência dele e trago aqui para te mostrar, para mostrar que isso existe, que isso é possível. Aqui no YouTube tem muitos vídeos que são abertos, muitos são fechados, mas muitos são abertos. E que você pode aprender muito, muito com eles. E até aqui no Caminho do Catequista, você viu na aula 1 quem é o catequista. Na aula 1 é o catequista. Na aula 2, o que é ser catequista. E hoje, o que Jesus quer de mim. Então, o que eu trago para vocês é esse meu conhecimento de 30 anos resumido nessas aulas. Agora, presta atenção. Esse é um conhecimento, assim como eu falei, que é uma gota d'água no oceano, é um conhecimento introdutório. Não tem como aprofundar aqui. O máximo que eu consigo aprofundar é trazer esses conhecimentos para vocês, para que você entenda o quanto você ainda pode avançar muito mais. Quando você faz uma roda e faz essa avaliação, você vai ver que tem itens que são maiores, tem itens que são menores. Então, você não vai ter uma rodinha perfeita. Ótimo quem tiver. Ai, Raquel, tudo mesmo é número 6. Legal, você roda na roda tamanho 6. Mas você pode rodar no 7, no 8, no 9 e no 10. Ai, Raquel, o meu tá uma estrelinha. É nota 0, é nota 6, é nota 3, é nota 8, 7. Aí fica tudo aquela... Ao invés de fazer roda, fica uma estrelinha cheia de pontas. Percebe? Então, precisa fazer o quê? Expandir esses pontos que estão menores para que eles fiquem maiores e formem uma roda. Mesmo que seja uma roda pequena, não tem importância. Vai ter em algum momento ali que a roda vai rodar. Que nota que é? Ah, hoje está a nota 2. Se eu rodo no 2 ou no 5, enfim. Então, entenda que, como eu disse, é uma gota no oceano, é 1% do que você pode ter para se sentir atualizado e seguro na catequese. Ai, Raquel, mas você dá uma aula tão especial, foi tão importante, você disse que isso é apenas 1%? Sim, é.
Se você sonha ter a atenção dos catequizandos, segurança para se comunicar com eles, saber o que pode e o que não pode fazer na catequese, aprofundar na sua relação com Jesus Cristo, na sua intimidade com Deus, através da espiritualidade, perceber que o resultado no final é muito melhor do que você vem tendo e que não consegue mudar. Então, eu quero dizer para você o seguinte, quero dizer para você que eu tenho uma solução para você, uma oportunidade de você ser um catequista que poderá dar um testemunho lindo de transformação de vida e de catequese, igual esses centenas de depoimentos que eu tenho. Agora escreve aqui para mim. Você gostaria de ser como esses catequistas? Lembra que você escreveu? Eu também posso? Escreve para mim. Você quer ser como esses catequistas que deram depoimentos aqui? Você quer ser um catequista seguro? Escreve aí, eu quero ser um catequista seguro. Então, para você que quer ser como essas catequistas que hoje se sentem seguras para desenvolver um encontro de catequese que realmente vai levar os catequizandos até Jesus, você só precisa fazer uma coisa: estar dentro de um ambiente que te favoreça. Porque se você estiver fora, longe, não tem acesso a nenhum tipo de conhecimento, vai ser difícil você se sentir seguro. Você pode rezar, você pode pedir ao Espírito Santo que te ajude, mas que vai ser difícil, vai, muito mais difícil. E hoje nós temos algo para oferecer para você. Estar dentro de um ambiente que favoreça ter acesso ao conhecimento e à prática de catequese. E esse ambiente é um ambiente que eu e minha equipe ensinamos e preparamos para você. Aí você pode perguntar, mas como é que faz isso? Que lugar é esse? Como ter acesso a esse lugar, a esses materiais todos da roda da formação? Eu sei que muita gente conseguiu avançar durante esses 3 dias. Você conseguiu? Fala para mim. Você está querendo saber, né? Você está querendo saber que lugar é esse. Aí, ao mesmo tempo, você pode estar falando assim, ai, Raquel, mas eu consegui avançar, eu aprendi coisas que eu não sabia. Parabéns! Só que a gente tem que continuar caminhando, e sozinho não é fácil. E é por isso que eu criei um espaço completamente inovador, diferente, envolvente, que vai fazer a diferença na sua vida. Não estou aqui para dar uma aulinha de 3 horas só para vocês. Quero oferecer para vocês uma nova oportunidade, uma nova possibilidade para você mergulhar para águas mais profundas. Se fosse simples e fácil, você já estaria fazendo. Por isso que eu falo que é difícil. Na verdade, o que está faltando é conhecimento específico de comportamento, de prática inovadora, de ter um olhar mais amplo e uma mente mais aberta, olhando novos horizontes. Senão, se estiver ali dentro da caixinha fechado, nada mais importa. Não é verdade? Repetindo, se fosse simples e fácil, você já estaria fazendo. E na vida a gente precisa ter uma rota, precisa ter um itinerário. Vocês viram que nós percorremos um caminho, esse caminho já estava delineado, esse caminho já tinha paradas que você iria parar para ter um conhecimento. Percorria, parava e tinha o conhecimento. Percorria, parava e tinha o conhecimento. E você avançou. Tivemos 12 paradas ao longo desse caminho. Você chegou hoje aqui e não veio sem saber por onde você ia caminhar e onde você ia chegar. Porque a cada encontro, a cada percurso, você já tinha o itinerário. Eu ia falando para você, olha, agora aqui, agora caminha para lá. Eu fui apontando esse caminho. E isso te deu segurança para você estar aqui hoje. Eu gosto, Raquel, eu quero. Eu tive o primeiro, segundo, terceiro, quarto, depois eu quis mais, e hoje já estamos chegando, falta mais um passo para você dar. Que são os enviados, que eu vou falar daqui a pouco para você. Nós estamos ainda dentro do conhecimento da parada desse percurso que chama formação. Então, assim você precisa ser daqui para frente
para você continuar crescendo. Buscar uma rota, buscar um direcionamento, saber por onde percorrer, porque sozinho vai ser difícil, já é difícil. E é por isso que eu vou mostrar agora uma oportunidade para quem quer muito continuar avançando. E eu já adianto que você deve ficar comigo até o final, falta pouco. Fica aqui comigo. Ah, Raquel, mas você vai mostrar, vai fazer um monte de coisa. Espera, conheça. Estou trazendo conhecimento. Não quer hoje, não pode hoje, não tem problema nenhum, mas pelo menos você tem um conhecimento. O conhecimento ninguém vai tirar de você. Pelo menos você vai saber, se você ficar comigo até o final, você vai saber o que existe e se está ou não ao seu alcance, se é o seu momento ou não. O que eu trago para você avançar dentro do caminho do catequista? Todas as vezes, sempre eu trago um diferencial para os catequistas. Por isso que vale a pena ficar comigo. Vamos lá? Eu vou te mostrar o que eu tenho preparado para você. Mas antes, eu quero explicar para quem é e para quem não é essa oportunidade, esse plano. Lembra que eu falei que era o plano para você chegar lá? Vamos fazer um plano, vamos pegar uma rota, pegar um itinerário. Vamos fazer esse planejamento, esse plano. Eu tenho esse plano para você. Esse plano é para quem quer crescer, se desenvolver e aprender um jeito diferente e novo de catequizar. É isso que você quer? Quer crescer, quer desenvolver, quer aprender a fazer diferente? Quer fazer algo novo, inovador? Quer atrair os catequizandos? Quer entender a sua missão? Então, é para essas pessoas. E para quem que não é? Para quem já sabe tudo. Para quem entra e sai, vem aqui, dá uma fuçadinha. Ah, isso aí eu já sei. E vai embora. É para aquelas pessoas que não querem aprofundar, porque acham que já sabem o suficiente e não quer mais. Não quer fazer diferente. Continua fazendo as mesmas coisas e acha que está fazendo o melhor. Acha que está atraindo, catequizando. Ah, porque eles estão lá. Tudo bem, mas será que está entrando na mente deles e principalmente no coração o entendimento? E será que eles estão avançando para ter um encontro com o Senhor? O meu objetivo é despertar os catequistas para um jeito atualizado, que a igreja está clamando, gente. Igreja não é retrógrada. A igreja se atualiza e ela está pedindo para os catequistas fazerem isso. O mundo está pedindo e necessitando de mensagens evangélicas. Vai ser muito bom para você fazer parte dessa comunidade de catequistas fora da caixinha e ainda mais dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa Francisco fez um comentário no final do Sínodo da Sinodalidade, no final do ano, que dizia que uma das maiores dificuldades da igreja é fazer a mudança. E isso é normal do ser humano, é ter medo da mudança. Só que diante de um compromisso responsável que nós temos, que foi o próprio Cristo que nos deu, nós não podemos parar. Esse medo da mudança se dá porque as pessoas estão fechadas e isso precisa mudar. O que eu fiz para ajudar vocês nisso tudo? Eu desenvolvi, criei um espaço de catequese que faz toda a diferença na vida do catequista. Imagina um lugar onde você entra, você faz parte dessa comunidade e ali você tem muitos aprendizados. Nesse espaço, você tem a oportunidade de ter o meu apoio, o apoio da minha equipe de modo diferenciado, especial, fazendo parte de uma comunidade, tendo acesso aos materiais que você precisa para que a sua catequese seja marcante na vida do seu catequizando. Eu ouço muitas pessoas dizerem que a igreja precisa mudar a catequese, que a catequese é chata. E eu te digo que só quem consegue enxergar além pelo conhecimento, porque vai abrindo a mente, abrindo o conhecimento, ou seja, está fora da caixinha, né? É capaz de reverter essa realidade. Eu não sei se vocês já ouviram, talvez não, mas eu ouço muito famílias dizendo que a catequese é muito chata. Pois bem, vamos lá. Espero que você esteja compreendendo onde eu quero chegar. Vamos entender esse espaço da catequese que eu trago como uma oportunidade, o plano que eu trago hoje para você. O que eu posso fazer por você? Vocês deram 11 passos pelo caminho do catequista e vão dar mais um daqui a pouco.
Não adianta caminhar um pouco e achar que já chegou. Continuar parado aonde parou, onde ficou. Não, não pode. Por isso eu quero convidar você a continuar caminhando dentro de um espaço seguro, fortalecedor e junto de pessoas que estão avançando também. Quero que você veja um comentário da Maria Celina, onde ela fala sobre a linguagem da catequese fora da caixinha. Ela fala do jeito que ela aprende, que ela pode passar isso para os catequistas e como os catequistas entendem o conteúdo da catequese. Os catequistas precisam entender o conteúdo para passar para os catequizandos. Vamos ver o que a Maria Celina Martins fala. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Eu vi o seu título, eu falei assim, eu vou ver. Aí quando eu vi, eu falei, nossa, ela é totalmente diferente, porque todas as formações que a gente vê são formações pesadas, é teoria, e você conseguiu mudar isso, você mexe com o humano delas, e é muito difícil. Então, mas eu achei o seu conteúdo bastante rico nesse ponto humano, trabalhar com elas. E eu achei que deu muito certo para mim. Porque depois, quando você chega na parte, vamos dizer, pesada da catequese, que é o conteúdo, né? Porque o conteúdo, às vezes, não é muito simples, e hoje em dia as crianças questionam muito. Então, aí, quando você chega naquela parte, parece que aquilo assimila mais. Então, foi o que me chamou bastante atenção. Aí, por isso que eu falei para você que eu virei a sua fã, porque eu acho que você inovou demais. Mexeu com uma coisa que ninguém mexe na internet. Você tem aquela maneira descontraída de dar, e é isso que faz com que eu chegue lá e passe isso para ela. Esse é o depoimento da Maria Celina, onde ela fala, então, sobre ser um facilitador, esse conhecimento aqui dentro da catequese fora da caixinha. A Maria Celina está dentro do espaço de catequese que nós criamos e ela compreende a linguagem e a importância do aprendizado contínuo. E agora, voltando para a pergunta, que espaço é esse? E eu vou te mostrar agora, tá bom? Olha aqui, eu vou mostrar para você somente a abertura, tá? Somente a capa desse espaço virtual. E daqui a pouco a gente vai entrar nele para eu te mostrar com mais detalhes esse espaço, tá? Então, olha, seja muito bem-vindo ao universo da catequese. Que espaço é esse? É um espaço virtual, um espaço, uma plataforma, um site que você entra e você tem acesso a muitos conteúdos. E eu vou mostrar já já esses conteúdos aqui para você, tá? E o que eu faço para ajudar vocês no dia a dia? Então, eu estou dizendo que existe esse universo, ok? Ok. Estou dando para vocês uma formação de 3 dias, ok? Ok, tá tudo certo até aqui. Além disso, o que mais eu faço e ajudo os catequistas? Vamos entender. Eu faço vídeos e lives no YouTube e nas redes sociais. Então, quem está me seguindo, está aprendendo. Quem está me seguindo, está recebendo esses conteúdos. Se você ainda não está seguindo, vai lá no Instagram e começa a seguir, ou no Facebook, vai no YouTube aqui, já se inscreve. Entende? Então, quando você está dentro de uma rede social ou do YouTube, você está tendo conhecimento que eu estou entregando para você gratuitamente, está aberto, é para todo mundo. Eu quero mais é que todo mundo veja. Por quê? Porque vai ajudar vocês. O que mais? Tem grupos de WhatsApp para partilha de catequese. Eu não vou conversar com vocês no grupo, os grupos de WhatsApp são fechados. Mas ali eu estou sempre transmitindo algo novo que está acontecendo. Então, eu coloco lá um evento que vai ter, eu coloco lá uma live minha, eu coloco lá uma formação, um encontro que vai ter. Então, as pessoas estão sempre se atualizando. Sempre estou levando esse conhecimento para eles, tá? E os cursos, tem cursos também. Eu tenho 5 cursos aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha. Hoje eu não vou falar de nenhum curso. Hoje eu estou falando de um espaço de catequese. Um espaço onde vocês podem ter acesso e receber esse material que eu
criei dentro desse espaço. Eu quero pedir permissão agora que, acompanhando todas as dificuldades e desafios dos catequistas, quero explicar para vocês que nós fomos buscar formas de minimizar as dores e facilitar as formações dos catequistas. Isso que nós queremos fazer com você, minimizar a sua dor e facilitar a sua formação. E nós encontramos uma solução. E é essa solução que eu quero trazer para você. Tá? Nós temos uma novidade para você. Vamos entender o que é essa novidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ver. Ó, nós temos uma novidade. Que novidade é essa? A Catequese Fora da Caixinha encontrou uma solução para você ter acesso a todo esse material. O Universo do Catequista, um espaço virtual de formação de catequistas, com distribuição de conteúdos. Eu tenho todos os meus conteúdos são colocados ali dentro desse espaço, desse site, dessa plataforma que você tem acesso, a hora que você quiser. Tem apoio e orientação no desenvolvimento da fé. Eu estou presente ali nesse espaço, nesse grupo, nessa comunidade. A minha equipe, todos os catequistas que são catequistas fora da caixinha, que estão aqui dentro, têm total liberdade de partilhar o conhecimento deles com vocês também. Aí a partilha na própria comunidade, tá? Partilha de experiências na comunidade dos catequistas. Então, tudo isso você encontra dentro desse universo de catequese. Quero trazer para vocês aqui agora um depoimento de uma das nossas catequistas, da Liane. O que a Liane fala sobre esse universo do catequista? Vamos lá, vamos ver o que a Liane fala para vocês. Eu conheci a Catequese Fora da Caixinha num tempo complexo, lá na pandemia ainda. Era um tempo em que eu já estava bastante cansada, praticamente desistindo da catequese. Entrei, experimentei para ver o que era e gostei. Me apaixonei por aqueles vídeos da Raquel, por aquele conteúdo, pelaquela forma de passar um conteúdo e por aquela forma de evangelizar. Era aquilo que eu queria, era aquilo que eu estava precisando no momento. Então, fui adiante, me inscrevi no curso, fiz um curso, fiz o outro, fui indo, fui buscando cada vez mais, e hoje eu faço parte dessa comunidade incrível, dessa comunidade maravilhosa, desse grupo de pessoas muito humanas, desse grupo de pessoas muito preocupada, muito dedicada com a evangelização de crianças, de jovens, de adultos, muito preocupada em passar para as pessoas uma forma muito humana de evangelização. É um orgulho muito grande estar aqui e convido todas as pessoas também têm essa preocupação com a evangelização no Brasil e no mundo. Venha participar dessa comunidade que é apaixonante, que é encantadora e que é de Deus, com certeza. Eu sou Luciana da Silva Tirelli e venho aqui informar para vocês que já está liberada a maior comunidade de catequistas do Brasil. Um local onde vai ter muito aprendizado, partilha e conteúdos incríveis de catequese. Tudo para você, catequista, que quer melhorar a sua catequese. Vem com a gente, se inscreva e participe. Tudo isso só podia ser da Catequese Fora da Caixinha. Olá, meu nome é Keila e eu já faço parte da maior comunidade de catequistas do Brasil. Uma comunidade cheia de conteúdo, treinamento, formação. Tudo isso só podia vir da Catequese Fora da Caixinha, não é mesmo? Vem para cá você também, tô te esperando. Olá, catequistas. Eu sou Iana e faço parte da maior comunidade de catequistas do Brasil. Vem fazer parte você também, um local de troca, de conhecimento, de partilha. Espero você. Olá, catequista. Venho convidar você para participar dessa grande família, que é a maior comunidade de catequistas católicos do Brasil. Venha fazer essa experiência e não perca a oportunidade de ter acesso às formações, a conteúdos que na nossa fé é fundamental, na nossa missão. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vamos sair da caixinha todos os dias e a cada ano. Beijo no coração. E como é que é entrar dentro do universo da catequese? Como é que funciona? Quanto que custa? Vamos entender isso? Olha, a Liane, a Beth, a Luciana, o pessoal todo aí trazendo esse depoimento, convidando vocês para participarem também. Vamos entender como é que você pode
participar deste universo da catequese, tá bom? Dentro do universo você vai ter um acesso, é o link da plataforma lá, tem o caminho do catequista, tem o universo do catequista, e aí você tem o seu login, que você entra com o seu e-mail e a sua senha, tá? Então, isso é muito fácil de você acessar. O universo da catequese, vamos entender o que ele traz, como funciona. Você tem acesso a uma área de estudos, que é essa página que eu mostrei para vocês, e eu vou compartilhar agora um vídeo para vocês entenderem que espaço é esse, tá? Deixa eu compartilhar aqui, que é eu já entrando dentro desse site. É esse aqui, ó. Você vai entrar aqui com o login e senha e você vai começar. Então, vai ter um vídeo aqui de abertura, aí tem os roteiros, roteiro 1, roteiro 2, roteiro 3 e roteiro 4, onde você vai escolher qual desses roteiros você vai percorrer aqui dentro. Então, ó, você está dentro de um site, dentro desse site tem uma orientação, e aí começa, ó, formação. Quais são as formações? São vídeos de formações. Iniciação à vida cristã. Você clica aqui, ó, tô com o mouse aqui na iniciação à vida cristã. Você clica, o que vai acontecer? Vai levar você para uma página onde você vai entrar e aí você vai encontrar cada um desse, ó, é um vídeo. Vou clicar nesse último aqui, ó, 25, que é uma live da iniciação à vida cristã. Aí tá toda a equipe e a equipe vai trazer para você uma formação, tá bom? Uma formação sobre iniciação à vida cristã, que nós estamos falando sobre iniciação à vida cristã. Então, ó, tem os vídeos, todos esses daqui, cada um numerados, e tem os conteúdos também em PDF, se você quiser imprimir, baixar para você estudando, tá? São os conteúdos que estão lá nos vídeos também, tá bom? Aí, voltando, então, nós temos em vídeos, iniciação à vida cristã, catequese inclusiva, lembra da roda da formação? É isso aqui, ó. Documentos da igreja, grupos de estudos, formação, estudo bíblico, vida e sentido, é um curso com o Padre Allen, Paz Fora da Caixinha, Clube do Livro, tudo isso nós temos aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha e está dentro do universo do catequista. Quais são os materiais para catequese, que são arquivos em PDF que você pode baixar? Dinâmicas, lembrancinhas, subsídios, slides, Alexio Divina. Então, tudo isso aqui você clica em um deles e você tem o acesso ao material. Conhecendo-se mais, olha, que eu falei do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. Então, tem aqui o autoconhecimento e tem desenvolvimento humano. São duas pastas com vídeos ali dentro, muitos vídeos. Cada dia você vai assistindo um, tá? E tem os cursos, né? O Saindo da Caixinha para Catequizar, como planejar a catequese, liderança fora da caixinha, ludicidade na catequese e resgatando o amor próprio. Então, aqui, ó, terminou, tá vendo? Dentro desse espaço, só que aqui dentro nós temos, assim, centenas de vídeos, só que estão todos eles organizados dentro destas pastas. Então, tudo fica muito fácil, fica muito mais gostoso. Você quer, por exemplo, aprofundar em catequese inclusiva, você vai entrar ali e cada dia você assiste um vídeo. Você marca vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, cada um que você for assistindo, você vai marcando e vai avançando, tá certo? Então, este espaço, que é um espaço virtual que tem todo esse conhecimento, é o que eu estou apresentando para vocês aqui hoje, tá? Então, voltando lá no slide, vamos lá. Universo, aqui ó, universo da catequese, né? Você tem acesso à sua área onde você estiver, gente. Você só precisa ter uma internet, lógico, para você ter acesso a um site, né? Você pode acessar pelo celular, pelo tablet, pelo computador, no dia que você quiser, no horário que você puder, conforme for a sua necessidade. O material que está lá não se perde, não expira prazo. Enquanto você estiver como membro desta comunidade, membro do universo, você faz parte, eu estou lá dentro, eu quero entrar, eu quero participar. Então, esse material está lá. Enquanto você é membro, você tem acesso. Você entra para a comunidade, que é um grupo aberto do WhatsApp, que é um grupo de apoio, de partilha ali, que a gente divulga o material que está entrando, vai sempre atualizando, tá? Além disso,
Qual que é o diferencial? O universo da catequese é atualizado semanalmente. Então, durante a semana, as pastas são atualizadas. O membro tem crescimento continuado. Então, você faz parte, você é um membro, você vai estar sempre crescendo, porque tem muito conteúdo ali para você escolher. Você escolhe um e estuda aquele tema. Depois escolhe o outro e estuda aquele tema, tá? Os membros aprendem a desenvolver a fé e a espiritualidade, adquirem conhecimento diversificado, que aí você amplia os seus horizontes. E podem acessar para pesquisar e estudar a qualquer hora e de qualquer lugar. E a comunidade oferece um caminho a ser percorrido. Lembra que eu mostrei os percursos? Tem 4 percursos. Você pode escolher um deles e seguir para você percorrer, tá bom? Quais são as pastas? Eu já falei lá para vocês, né? Que são aquelas pastas que estão lá. Tem o roteiro, ó, o roteiro vai mostrando para você aí ó, o primeiro passo, segundo passo, terceiro, até o 7º passo, tudo que tem lá dentro. Então, você escolhe um roteiro para você seguir, e isso vai fazer toda a diferença, vai te dar segurança para você caminhar, tá? E aí você, então, está dentro deste universo da catequese, tá? Quanto custa? Vamos entender. Raquel, mas tem que pagar para entrar lá? Sim, tem que pagar. Isso é um espaço fechado somente para pessoas que se tornam membros. Então, o universo da catequese, o valor do investimento na sua... Eu pergunto para você, aliás, qual é o valor do investimento da sua formação de catequista? Não tem preço, gente. Você ter uma formação, você ter o conhecimento, não tem preço. Se você ver a minha biblioteca, eu tenho mais de 600 livros, livros que eu compro, que eu estudo, que eu leio, que eu transformo esses livros e esse conhecimento em cursos para vocês. Eu faço cursos, que eu compro os cursos para poder trazer conhecimento para vocês. E esse espaço da catequese, que é o universo da catequese, que eu trago aqui para vocês, qual que é o preço? Quanto ele custa? Custa R$ 597 à vista. Que você não vai pagar isso. Você não vai pagar isso, tá? É o valor dele? É o valor justo que seria para você pagar? Seria. E mesmo assim ainda é barato. E eu trago para vocês, então, um desconto. Você passa a ter um valor de investimento na sua formação. Deixa eu só chegar aqui perto de vocês, só para a gente poder conversar. O preço é 597, certo? Eu vou dar um desconto nesse evento de R$ 200. Você passa a ter uma formação que vai custar, com um desconto de R$ 200, você vai passar a custar 397. Quase que é metade do preço da formação. Deixa eu compartilhar aqui de novo para vocês. Vai ficar mais fácil para vocês terem visualização, né? Eu gosto de estar perto, mas às vezes a gente precisa voltar aqui para compartilhar. Então, vamos lá. Você não vai pagar os 597, porque não é o valor, porque nós estamos dentro de um evento e eu sempre trago uma oportunidade. Eu vou dar um desconto de R$ 200. O valor do investimento na formação, 397 ao ano. Ao ano. Como é que paga isso? No Pix, no cartão ou no boleto. R$ 397 à vista. Ou você vai pagar em 12 parcelas por mês no cartão ou no boleto. Acho que no cartão é mais barato, no boleto é um pouco mais caro, enfim. Esse é o valor que nós estamos oferecendo e que eu trago para vocês como formação. Nós estamos falando que Jesus formou os catequistas, eu estou trazendo para vocês uma formação, uma oportunidade de formação. E aí, gostou? Fala para mim aí. Quer entrar? Fala, eu vou entrar, eu quero entrar nessa formação, tá? Ela é interessante. A renovação é anual, então enquanto você estiver pagando a sua mensalidade, tá lá, a cada ano ela é renovada. A gente entra em contato com você, renova esta sua participação dentro do universo, tá bom? Quem fechar até sexta-feira, à meia-noite, vai ganhar um curso que é Comunicação na Catequese, um curso bárbaro sobre comunicação, como se comunicar dentro da catequese. Você quer? Você vai comprar? Você interessa? Então, você vai ganhar esse bônus se você comprar até sexta-feira. Vai comprar depois? Não tem mais o bônus é até sexta-feira, tá? E tem uma garantia, se você não gostar, nós devolvemos o seu dinheiro, entendeu? Então, gente, o que eu trago aqui para vocês? Eu trago uma solução dentro desse caminho, dessa parada dos formados, que é a formação que Jesus deu para os discípulos,
eu trago para vocês, dentro daquele meu conhecimento, de tudo aquilo que eu aprendi nesses 30 anos como catequista, como formadora, como especialista em catequese, especialista em desenvolvimento humano, eu trago para vocês esta oportunidade de entrar num espaço que você vai ter acesso a tudo o tempo que você quiser, na hora que você quiser, através de uma plataforma, através de um site que você vai entrar, faz o seu login e entra e tem acesso. Clica lá na pasta, começa a assistir. Sabe Netflix, que a gente assiste os filmes? Você vai fazer um Netflix da Catequese Fora da Caixinha, tá? Aí você começa a assistir os filmes e vai assistindo. Olha que riqueza por R$ 40 por mês. Vale a pena, gente. Isso é formação. Isso não é uma coisa que você come e depois acabou. Não, é algo que você digere, que é o conhecimento, e fica com você, e ainda você pode passar, porque esse é o objetivo, você passar para os seus catequizandos, para outros catequistas, para seus amigos, para a sua vida, evangelizar onde você está. Compreende? Ok? Gostou? Pois bem. Então, o que eu quero mostrar agora para vocês é o seguinte, nós vamos agora para o último passo. Então, quero saber se você gostou disso, tá? Daqui a pouco eu vou colocar o link para você entrar, tá bom? Aí você vai lá, deixa eu terminar aqui, aí você vai entrar no link para você se cadastrar para fazer parte, para ser membro do universo do catequista, universo de catequese, tá bom? Então, vou compartilhar aqui agora com você o slide do envio, dos enviados, né? Como Jesus fez com eles, Jesus os enviou. Então, vamos lá, a última parada, que é os enviados. E o que acontece? Jesus, olha que lindo o versículo que fala sobre, lá em Marcos 3, de 13 a 14, está escrito: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. A partir desse momento, Jesus tinha já a certeza de que os discípulos estavam preparados para serem enviados. Lindo, né? Faz o chamado, faz a formação, e aí eu trago uma oportunidade para vocês e tem o envio. Então, esse envio, o que eu trago aqui para vocês? Nós devemos aprender com Jesus como deve ser a catequese. A pedagogia de Jesus é aquela que nos ensina a ser presença e presente na vida do outro. Porque muito mais do que ensinar, nós precisamos testemunhar. Lembra que eu já falei? Testemunhar o encontro com o Senhor. Você vai promover esse encontro com Jesus e seus catequizandos a cada semana. Cada encontro de catequese é um encontro com Jesus. Você vai aproximando eles da pessoa de Jesus. Pense que o que você precisa fazer nada mais é do que colocar Jesus no centro dos seus encontros. Toda vez que você coloca Jesus ali no centro, todos eles vão estar olhando e sendo encaminhados para a pessoa de Jesus. Jesus não é uma matéria. Você não vai ensinar uma matéria para eles. Jesus é uma pessoa, um Deus que se fez presente, se fez homem, para falar entre os homens a nossa linguagem. E com pessoas a gente se encontra, conversa, se faz presente na vida dessas pessoas. Por isso que o nosso papel é fazer isso, promover esse encontro. O catequista que teve um encontro com Jesus passou pela formação, viveu e seguiu os passos de Jesus e consegue sentir e promover esse encontro com os catequizandos também. Quem não vive, quem não tem essa vivência, esse olhar e sentir a presença dele, não vai conseguir passar. Por isso que todo catequista precisa ter a grande certeza de que Deus o conhece, o acompanha e o quer por perto. Gente, a vida cristã é um caminhar que aproxima o catequista da realidade do catequizando. Por quê? O catequista tem que estar perto, em saber a realidade, o que ele está vivendo, o que ele está sentindo, para tocar o coração dele na hora que ele precisa, do jeito que ele precisa. Essa é a missão do nosso envio. Nos aproximarmos da vida do outro pelo coração, sentindo as dores e as alegrias, e ali evangelizar. O catequista deve se fazer presente, caminhar junto e cuidar do outro, assim como Jesus fez. Jesus apontou o caminho, nós temos que apontar o caminho. Um caminho de humanização que passa pelo encontro com Jesus, a todo momento durante a nossa vida. Não é só ali naquele encontro, em todos os momentos.
Tá certo? Pessoal, pois bem, nós finalizamos o 12º percurso e agora você está em uma encruzilhada e você precisa fazer uma escolha. Ou você vem comigo, ou você não vem comigo. São essas duas escolhas. Se você vier daqui um ano, na hora que terminar essa... Não vai terminar, né? O ano é o tempo da assinatura sua como membro. Você vai... Imagina que daqui um ano você... Todos os dias tendo acesso, entrando, conhecendo, assistindo, participando, lendo, questionando. Daqui um ano, você vai ser outra pessoa e outro catequista. Se você não vier daqui um ano, você vai se arrepender. Você vai falar, meu Deus do céu, se eu tivesse entrado, teria valido a pena. Porque eu não estaria nessa condição que eu estou hoje. Por quê? Porque você vai ficar estagnado, vai ficar parado. Nesses 3 dias eu trouxe para você conhecimento, trouxe espiritualidade, trouxe pedagogia. Tudo isso, como eu falei, é uma gotinha no oceano, é um pouquinho só. Você vai amar a transformação que vai encontrar e as facilidades dentro do universo da catequese. Agora é com você. Vou colocar o link para você garantir a sua vaga. Se seu problema for a data de pagamento, preencha o formulário. Gente, isso é um formulário, você não vai pagar nada agora, tá? Isso aqui é um formulário que nós vamos entrar em contato com você. Coloca lá que você precisa mudar a data do pagamento ou alguma coisa. Se o questionário não tiver a pergunta que você quer, no final está escrito, deixa aqui a sua dúvida. Aí você vai deixar a sua dúvida escrita lá e nós vamos ler, o Mário vai entrar em contato com você. Entende? Então, não deixe passar essa oportunidade. Tá ok? Deus abençoe o caminho seu, o caminho de cada um de vocês que está aqui. Que a gente possa trilhar esse mesmo caminho juntos. Esse é o meu objetivo. Eu estou muito feliz de ter trazido para você, nesses 3 dias, o meu melhor de conhecimento para o caminho do catequista. E eu quero muito ver você dentro do universo da catequese, porque ali você vai continuar percorrendo, ali você vai ter mais conhecimento, acesso ao horário que você quiser. Num tempo não é desculpa, eu não tenho tempo. Não precisa ter tempo. Ali você vai fazer no seu tempo. Por quê? Porque o material está lá e não vai se perder e vai continuar lá. Organizado, de forma metódica, metodológica, onde você vai seguir e percorrer um caminho. Então, o que eu vou falar para você? Agora, você vai fazer a sua inscrição. Preencha o formulário. Deixa a sua dúvida. Mesmo que você não vá fazer, não tem importância. Coloca lá, a gente vai entrar em contato com você para entender o que é que está acontecendo. O que você precisa e nós vamos te ajudar. E vamos garantir o seu acesso ao universo da catequese. Para isso, você tem que fazer a sua inscrição. Então, quero que você, nesse momento, eu vou colocar o link agora aqui, e você vai clicar, e você vai entrar lá no formulário, preencher os dados, ler o que está escrito ali e enviar. E a partir de amanhã, nós entraremos em contato com você para finalizar aquilo que é o ideal e é o melhor para você. Lembrando que se você não gostar, você tem o direito de reclamar e nós devolvemos o seu dinheiro. Combinado? 30 dias para reclamar, para poder devolver. Senão, você vai entrar aí no esquema de 1 ano e você vai pagar e vai ter acesso a todo esse material maravilhoso, tá? Tenho certeza, espero que você tenha gostado. Deus abençoe a sua vida e a sua missão. E a gente se vê nos próximos eventos e lá dentro do universo da catequese. Um beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Eu deparei com você, catequese fora da caixinha. Eu falei, uai, isso é muito interessante. Aí eu assisti a jornada. Aí, só que no primeiro momento eu falei assim, nossa, mas essa mulher fala muito rápido. Eu não vou conseguir aprender nada com ela, não. Aí, mas sabe aquela coisa que fica te chamando? Você diz, não, eu vou até o fim, eu vou terminar. Eu quero ver o que ela tem para poder mostrar. Ela tá prometendo, eu quero ver. E assistir, assim, eu simplesmente amei. As formações, assim, foram perfeitas, sabe? É uma formação bem profunda. As formações que eu tive aqui, hoje eu posso falar, foram rasas, só, né, superficial. Então, eu falei assim, não, eu quero ver o que mais que ela tem para poder
Aí um dia você falou assim, você tem que investir em você, na sua catequese, você gasta tanto dinheiro aí com outras coisas, né? Você, né? Eu falei assim, realmente, na mesma noite eu chamei o Mário, conversei com ele para a gente combinar condições de pagamento, porque eu não estava com cartão disponível na época, porque as escolas vinham passar tudo no cartão, né? E o cartão estava cheio. Aí eu combinei com ele fez um plano para mim, e eu ingressei na catequese fora da caixinha, no curso, né? Assim, eu estou amando. Assim, hoje eu sou outra pessoa, não sou a mesma Norma de antes. O curso, no final do ano passado, você falou assim, a gente tem que inovar, a gente tem que ter medo de fazer as coisas aqui, você não pode ter medo de fazer as coisas, não, ele tem que ir com medo, mas tem que ir. Aí eu falei assim, é isso mesmo, eu acho que eu vou chamar minha coordenadora. Aí eu chamei minha coordenadora, chamamos catequistas, nós temos 24 catequistas na nossa paróquia. Aí ela falou assim, você dá conta? Eu falei assim, eu não sei se eu dou conta não, mas eu vou tentar. Eu devo dar conta, pelo menos com a cabecinha por lá de fora da caixinha. Eu vou tentar. Não sabia mexer no PowerPoint, não sabia mal WhatsApp, eu sabia mexer. Esse Google Meet eu não sabia, chamei meus filhos, né, que eles são mais entendidos. Falei, eu preciso de aula de PowerPoint, eu preciso de aula do Zoom. Aí meu filho veio e sentou com todo carinho, escreveu para mim os passos. Eu comecei a treinar em janeiro. Comecei a treinar e fui treinando. Aí começamos a montar os encontros, minha filha. Pensa nos encontros gracinha, que tava ficando. E aí começamos, aí levamos pro padre, né? Ele falou assim, se vocês derem conta, vocês podem começar. Podem ir em frente. Então, chamamos pais, vimos quem tinha interesse, né? Os pais em peso, todo mundo quis. Na minha turma, dos 21, só um que não quis. Então, catequese fora da caixinha é que veio me ajudando, né? A parte do autoconhecimento, então, assim, me transformou verdadeiramente. Eu te agradeço muito por isso. Hoje eu sou outra pessoa, não sou a mesma Norma de antes. Abri mais a minha mente, para falar a verdade. Antes eu tinha uma mente muito fechada, muito pequena. Eu tô conseguindo, como se diz, expor mais a minha vida. Ótimo, para mim me transformou mesmo, sabe? Como catequista, hoje eu sou outra pessoa. Eu era muito fechada, né? Um pouco tímida também, mas agora, fosse em outra época, tu me pedia para falar, eu já estava me escondendo, assim, não tinha... Quando eu comecei na catequese, que eu fui chamada, eu era analfabeta. Não conhecia nada. Depois que eu comecei o curso com você, nossa, eu amei, porque eu queria entender os evangelhos. Eu fiquei tão apaixonada, porque eu não perco nada do evangelho. Eu aprendi a falar com as pessoas, no começo para mim era meio complicado, sabe, aquela coisa de relacionamento com outros catequistas, eu tinha dificuldade às vezes de aceitar as ideias diferentes. Aí eu tô bem melhor agora. Eu sou muito de planejar e sou pouco de fazer. Então aquela aula me marcou muito. Planejava e nada saía do lugar. E eu comecei a me policiar quanto a isso. Então, eu acho que foi um avanço para a minha vida. Antes eu tinha certo medo de algumas tarefas. Por exemplo, o encontro de jovens. Tinha algumas partes que eu não queria participar de jeito nenhum. Que eu falava, isso não é meu perfil. Já não tenho mais aquele medo que eu tinha. Então, eu acho que o curso, em relação ao autoconhecimento, para mim, foi fantástico. A caixinha, eu tô saindo devagarzinho dela, sem ter medo de errar, sem ter medo de me perder, viu? Então, isso para mim assim, é grandioso, viu? Uma maravilha. Eu me desconheço, eu sou outra catequista hoje. Quisera eu poder voltar ao tempo, há 4 anos atrás, e arrebanhar os primeiros catequizandos que passaram por mim. Porque eu vejo a alegria dos meus catequizandos, e o que os pais falam comigo, me mandam mensagem, eles querem estar presente. Hoje eu vejo, a busca deles é diferente do que eu fiz há 4 anos atrás. Adorei o curso, bem diferente de todos os outros que a gente faz aqui na nossa arquidiocese, foi o 10, né? E, para mim, foi muito, muito esclarecedor a parte de ser catequista. Isso aí me abriu um leque, porque se tu é catequista lá, você é em todo lugar. Então, isso mudou também a maneira da gente se portar. Na comunidade, na rua, em casa, né? As aulas que tu deu de valores, de competências, nossa, isso aí abriu um leque enorme, né? Mudou bastante. Se ela está propondo que eu vou me conhecer, você vai repetir 10 vezes esse curso, as 10 vezes você vai aprender uma coisa nova. E saindo da caixinha, acho que mexe com a imaginação. O que ela vai tirar de dentro dessa caixa? Eu vi aquelas pessoas se declarando, conversando, né? Eu dizia assim, mas eu nunca vou ter coragem de falar como elas falam. Eu nunca vou falar isso em público. E olha o que eu estou fazendo hoje. A gente aprende muito.
assistam os vídeos da Raquel, que sempre você tem uma opinião. Você precisa falar sobre o assunto, vai lá, clica que está ali. É muito esclarecedor, digamos assim.